E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aí depois de 3 semanas sem ver nenhum filme, né? Tava sentindo falta, uma abstinência muito grande, né? Agora eu voltei de ver, acabei de ver o Noé, né? O filme de Darren Aronofsky, né? O mesmo diretor de Cisne Negro, Pi e Requiem para um Sonho, né? 3 filmes aí bastante relevantes, né? E foi por esse, acho que talvez foi esse o motivo pelo qual eu me interessei mais pelo filme. O elenco também é bastante interessante, né? Russell Crowe, Jennifer Connelly e Emma Watson, né? Atores bons, né? De nome, então me fizeram ver o filme e foi interessante, uma experiência boa e eu acho que valeu a pena. Estamos ao som aqui de Arcade Fire, Here Comes the Night, a música que eu escolhi porque fala também de religião, né? Céu, inferno, né? Pregadores que usam a religião, né, em seu prazer, em seu interesse próprio, né, deturpando o seu significado original, né. A música também fala sobre a natureza humana, né, sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno. Será que é num lugar fora da gente, ou será que o céu e o inferno está dentro de nós, né? Então é uma música que questiona tudo isso, assim como o filme. Eu acho que ele traz esses questionamentos, né. Em linhas gerais é um filme que ele é um blockbuster mesmo, um filme feito para um público grande, né? Um filme que ele não tenta ser fiel à história original. Isso é um ponto interessante, né? Porque dá margem de inovação, né? Uma história que é bastante batida. E também não é um filme religioso, né? É um filme que ele tenta transcender isso aí, essas questões religiosas, né? Mas apesar disso, ele aproveita-se desse filão de mercado, né? As vésperas aí da Páscoa, eu acho que ele vai angariar algumas pessoas desavisadas, talvez, né? Acho que alguns talvez não gostem, talvez os mais fundamentalistas, mas os religiosos com mente um pouco mais aberta vão gostar da mensagem, eu acho que ele tenta trazer no final. Primeiro eu vou falar dos pontos fracos, né? Acho que o filme ele peca um pouco na estética visual, né? Ele não escolhe muito bem o que quer, se é um filme realista ou se né, a caricatura, né, a animação infantil. Ele fica pendulando esses dois lados. Acho que sem definição é um ponto fraco, né? E permeia toda a dualidade do filme, né? Que é um filme que tem uma primeira metade, né, de um autêntico blockbuster, né? Com efeitos especiais exagerados, né? Uma história bastante previsível, né? É uma primeira metade que me cansou bastante, me deu bastante sono. É um filme, essa primeira metade bastante sentimentalista, né? Ele parte da necessidade, né, de Noé para construir um barco, né? E Noé como escolhido, né, por ser um homem bom, e sua família também de pessoas boas. Então fica nessa previsibilidade muito forte, né? O bem contra o mal, né? Esse maniqueísmo que sempre permeia os filmes de Hollywood, né? Então mas o filme ele começa a dar uma guinada, né? Quando Noé de perto vê a maldade dos homens, né? Numa civilização que Noé ele é descendente de Sete, né? Um filho sobrevivente de Adão e Eva, né? E ele vê a maldade dos homens, que são os descendentes de Caim, né? Que matou Abel, e eles têm um forte legado de maldade, né? Então Noé vai até essa civilização, né? Em busca de alguma pista, né? Sobre o que ele deve fazer, e ele presencia brigas e matanças de animais, né? Então Noé se choca muito com isso, né? Porque ele é um homem de paz, um homem que é vegetariano. Interessante isso, né? Ele tem a tarefa de proteger os animais, e talvez o primeiro vegetariano da história, né? Isso é interessante, né? E a grande sacada da história de Noé é exatamente essa, né? Noé salvar os animais, né? Porque os animais são seres puros, e essa é a mensagem que ele entende de Deus, né? Que o homem não tem jeito e que tem que salvar os animais como seres puros, né? Que são os únicos que não escolheram não tiveram nem a escolha, né? Entre a árvore que tem o fruto do bem e do mal, né? E o homem pecou porque escolheu o fruto do mal.
Então o Noé acha que ele tem que só salvar os animais, porque são puros e o homem não tem jeito, Deus desistiu deles, né? Então a primeira metade é marcada com bastante sentimentalismo, né? Efeitos especiais muito exagerados, né? Talvez lembrando filmes besteiróis como sei lá, Transformers, esses filmes assim, até para criança, né? Eu achei que isso não teve nada a ver com o filme, cansou um pouco a primeira metade. Mas a segunda metade, né, é bem interessante, né? Depois daquela de Noé conhecer o outro lado, né, da maldade mesmo, começa a crescer o filme, né? É uma segunda metade que tem que ela é boa, inclusive, porque ela inova em relação à história original, né? A história original ele faz um incremento, né, de um forte conteúdo dramático. E isso é bastante interessante. Esse conteúdo dramático ele se intensifica no filme, porque fica exatamente essa dualidade, né? Noé acha que Deus quer que ele seja a última linhagem de homens, que os homens não se propaguem, e ele começa a entrar em conflito, né, com a sua família, né? Principalmente porque seus filhos, ele começa a perceber que seus filhos, né, não são tão bons quanto ele imaginava, né? Existe a ganância, o desejo e o egoísmo, né, nos filhos, né, e na mulher, né, que ele percebe, e aí ele começa a entrar em dilema e conflito, né, porque uma das meninas ela engravida, uma menina que ele pegou para criar, engravida do filho dele, e não era isso que ele queria, né, e a gravidez deixa ele num forte dilema, e esse dilema tem um forte conteúdo dramático, né? Uma cena de discussão entre Noé e a mulher, né? Realmente a transfiguração de Russell Crowe nesse momento do filme é bastante interessante, né? Então ele fica entre esse dilema, né? Nascem as meninas, né? Que são gêmeas, né? Filhas gêmeas, e ele é obrigado a matar. Se nascessem homens não teria que matar, mas como eram mulheres ele teria que matar. Mas ele acaba que no momento decisivo ele falha, entre aspas, né? E acaba que ele acha que falhou entre a vontade divina, né? Então nesse momento de falha, né, ele tenta reconstruir a civilização novamente, Noé, e ele se isola da família e do mundo porque ele acha que falhou em relação ao Criador. Mas Emma Watson, né, dá um insight para ele, né, mostra que na verdade Deus não queria isso. Deus queria que Noé e sua família reconstruíssem a humanidade, né, sobre novas bases, e essa esperança foi dada justamente por Matusalém, que curou Emma Watson, que ela era infértil, então por isso que Noé achava que a humanidade não iria se propagar. Matusalém cura, então Matusalém é quem proporcionou essa esperança da nova geração, né? A pedido da mulher de Noé. Então é interessante isso, que a mulher funcionou como o lado, a emoção, o lado que fez com que perpetuasse a raça e sobre as bases da compaixão, né? Então parece que a grande lição do filme é essa, né? A superação da dualidade de Noé, né, entre a sua razão, o que ele achava que era, e o seu sentimento, né? Ele não queria, o seu sentimento ele era ser contra a morte, né, da criança, e acabou que o que aflorou foi o sentimento de compaixão, que deve ser, inclusive, que parece ser, inclusive, as bases, né, da civilização humana. É sobre essas bases que a civilização humana deveria se assentar. Uma civilização que já inicia, né, com Noé, sob mágoas e tragédias, né? Então, as tragédias e as mágoas e as dualidades fazendo parte da natureza humana. Isso é bastante interessante. E a compaixão como a tábua de salvação da humanidade, né? Isso é a grande lição que Noé aprende, né? Esse sentimento de compaixão
superando inclusive a razão e ao que ele acreditava ser justo, né? E o sentimento falou mais alto. Então essa parte final é bem interessante, né? Tem bastante temáticas bastante interessantes. Eu acho que ele vale a pena justamente pela segunda parte. Destaque positivos também pelas atuações de Russell Crowe, né? Como Noé, Jennifer Connelly como a sua mulher, Namer, e Emma Watson também está muito bem. Eles fazem cenas fortes, né? Nesse dilema entre Noé matar as filhas que vão nascer ou não, né? Um destaque negativo para as atuações é Shem, um dos filhos de Noé, que fica deixando a desejar, né? Então é um filme interessante, né? Que na segunda metade o que salva o filme é a inovação justamente do roteiro, né? Que é do próprio diretor também, né? O Darren Aronofsky. Então ele salva o filme através da originalidade nesse incremento do conteúdo dramático que não existe na história original, né? Na história original é apenas que Deus quer que Noé como um homem bom salve a humanidade, né? Sob novas bases, mas não explica muito bem porque a humanidade ainda tem vicissitudes, né? E essas vicissitudes são explicadas pelo próprio dilema que Darren Aronofsky coloca, né? Coloca um drama familiar dentro da história original, né? E isso é interessante, e esse dilema de Noé, que não tem também na história original, pelo que me consta, né? Pelo que eu li, já não tem esse dilema, e esse dilema é interessante, e é o que explica de forma bastante verossímil os grandes dilemas da humanidade hoje. Então tem uma temática religiosa e filosófica interessante, né, dentro desse filme, mas que parece deslocada, né, nessas afetações do cinema comercial, né, que é o sentimentalismo, os efeitos especiais um pouco forçados e até infantis, né. É inevitável fazer a comparação com o filme A Árvore da Vida, que para mim é um dos melhores filmes que eu já vi. É um filme extremamente poético, profundo e belo, né, que fala sobre a natureza humana, sobre o que qual caminho devemos seguir, né, entre o amor e entre os instintos humanos, né. Então é um filme que fala sobre as mesmas temáticas, mas sobre outras bases, sobre uma história de um dilema, né, que Noé enfrenta, que é um conteúdo original. Então esse é um filme que é bastante interessante, né, nesses dois aspectos. Por isso que eu acho que ele, apesar de não ser um filme artisticamente muito bom, mas ele tem um debate interessante. É por isso que eu dou nota 7. Espero que quem se interesse um pouco pela temática, né, seja religiosa, seja filosófica, eu acho que é uma boa pedida. Então até mais, pessoal. Espero que semana que vem venha com outro filminho aí. Um abraço, até mais.